Eu não sei você, mas todo início de ano eu gosto de saber o que é que eu vou assistir no cinema ou nos streams. Mas sempre que vira o ano a gente gosta de já saber o que é que tá por vir aí para poder assistir, ver se eu vou ao cinema ou não. E nesse vídeo eu separei aqui alguns filmes para eu comentar aqui com vocês, alguns que estão bem hypados, outros que talvez nem tanto, para ver o que é que o cinema pode entregar e fazer alguns comentários acerca do que vem acontecendo com o cinema, e eu particularmente tenho ido muito pouco. Mas nessa lista aqui eu acredito que tem um filme, aliás, 3, que com certeza vão me levar ao cinema em 2026. Vem comigo! Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Aqui nesse canal a gente faz análise de livros, filmes, séries, animes, tudo com base no que eu leio e no que eu estudo e nos meus gostos pessoais também, que não tem como a gente separar isso. E falar sobre filmes, principalmente cinema, é muito especial para mim porque é um conteúdo que a mim foi muito restrito na infância. Eu morava no meio do mato, então eu fiquei praticamente 19, 20 anos quase sem ir ao cinema. Fui, eu acho que 1 ou 2 vezes nesse inteirinho. Então, foi um conteúdo que eu tive pouquíssimo acesso, porém eu sempre gostei muito de filmes e minha família sempre gostou muito de filmes. E aí depois que a gente muda para uma cidade maior, a gente tem esse tipo de acesso e eu tenho percebido, eu não sei vocês, mas eu tenho percebido que eu tenho ido cada vez menos ao cinema, o que é muito de se estranhar, uma vez que eu gosto pra caramba, só que eu tenho ficado muito chato em relação ao que vem saindo. Eu com certeza tenho gostado mais dos livros do que de filmes, então isso é um fato a se considerar, mas tem algumas coisinhas que a gente vai trabalhar nessa lista aqui, vamos conversando a respeito disso. Eu separei os filmes em 3 grandes nichos, que eu vou colocar como sendo o das adaptações, os do surfando no sucesso passado e os filmes que eu acredito que sejam sensatos. E eu vou começar com as adaptações e já de cara começar com um filme que tem tido bastante trailer, bastante comentário, bastante tudo, que é A Odisseia. Esse filme, ele tende a ser muito problemático, assim como outros que são filmes aqui de adaptações de livros. Então a gente tem visto o cinema fazer adaptações muito ruins do ponto de vista do cuidado com a obra em si. São vários desvios, são várias adições culturais, anacronismos pesados que acontecem nessas adaptações e acaba que a essência de verdade de uma obra clássica que eles estão tentando adaptar, normalmente eles destroem para colocar algo novo. Com a Odisseia, eu tenho 2 percepções. A primeira é que o meu lado chucro, meu lado mais doido, na verdade eu acredito que se esse filme for pique 300, o primeiro filme principalmente, ele é um filme que provavelmente me agradaria. Se a gente for levar em consideração só a porradaria, um uso ali de personagens míticos e tal, e boa. Ponto. Então o meu lado chucro concorda com a adaptação de Odisseia, concorda com adaptações desses clássicos de guerra gregos, armadura, cota de malha e cota de couro e espada. Então assim, meu lado chucro adora essa história. Porém, todavia, a minha parte mais sensata, ela tem um problema seríssimo com essa adaptação. Porque eu tô tendendo a acreditar que nem essa paulada de 300 vai ter nesse filme. Porque todos os trailers que a gente vê, a gente tem a impressão de que vai ser só frase de efeito e aquele debatezinho de comadre. Então vai ficar naquela coisa, num campo meio intelectual, talvez, um campo um pouco de pautas, briga por pautas, frasezinhas de efeito, não vai ter nada de fato que aparente gerar algum tipo de conflito, algum tipo de combate. Vai ser mais aquele filme que mais conversa do que briga. E em um tipo de filme nesse sentido, que inclusive eu espero que ele seja no mínimo, pelo menos como 300, então eu tenho um pé atrás com esse filme. Pelo que eu já vi nos trailers, ele tem muito de conversinha, pouco de ação. E a gente sabe que se ele partir para essa conversinha, a última coisa que ele vai tentar ser é fidedigno à história original. Eu tenho um pé atrás, eu com certeza não vou ao cinema assistir a Odisseia.
eu vou, a menos que depois que ele seja lançado eu veja bons reviews dele na internet de pessoas fazendo os comparativos e vendo que de fato foi um bom filme em relação à ação e foi um bom filme em relação a contexto histórico e adaptação literária a qual ele é homônimo. Então, por hora, pezinho atrás com esse filme aí. Outra adaptação que essa é certeza que eu não vou ao cinema é Morro dos Ventos Uivantes. Por quê? Tudo que tinha para ser discutido na internet já foi discutido. Você tem grandes pessoas da área da literatura na internet que também falou muito mal do que o pessoal estava querendo fazer com o filme. Porém, a história de O Morro dos Ventos Uivantes trata de um tema que eu acredito que, apesar de gerar algum tipo de burburinho nos dias de hoje, ele ainda é muito pesado para se retratar da forma como ele é. Eu tenho plena convicção de que ninguém vai ter peito para filmar, para gravar e colocar no cinema a história que tem nesse livro. Eu deixo a minha indicação para você. Leia esse livro, seja você homem, seja você mulher. É uma leitura praticamente obrigatória e se você quer entender o que eu estou querendo dizer, é um romance extremamente pesado, é um romance muito sofrido e que ele trata de alguns temas que eu não conseguiria ver o cinema adaptar esse filme. Bom, com certeza eu vou esperar lançar o filme, eu vou esperar tudo isso vir à tona e provavelmente eu vou talvez tentar assistir uma hora que ele sai no streaming aí. E aí eu vou fazer um review dele comparando com o livro, porque esse livro é sensacional e ele é angustiante. Então eu deixo a minha recomendação, a principal recomendação de leitura desse vídeo vai para Morro dos Ventos Uivantes. Eu espero que vocês leiam e depois de lido assistam ao filme. E na leitura vocês vão perceber que é impossível, com todas as pautas identitárias que a gente tem hoje, com todas as pautas tanto do mundo masculino quanto do mundo feminino, eu aposto que ninguém vai ter coragem de adaptar isso, vai levar pau de todo lado. Então, enfim, esse é meu veredito. Não vou assistir esse filme, com certeza. Não no cinema. E a terceira adaptação dessa lista, ela fica com os Jogos Vorazes, que já deu, né? Assim, talvez você seja fã da obra, e até se você for fã da obra literária, eu acho que você também já tá de saco cheio. Eu não sei o que eles estão tentando fazer. É um filme que poderia entrar na categoria de surfando no sucesso, mas eu não vi Jogos Vorazes, eu não enxergo Jogos Vorazes com todo esse sucesso, a franquia anterior. Então, uma segunda para tentar ressuscitar alguma coisa é pior ainda. Então, com certeza eu não vou ao cinema. Não foi um filme que eu fui atrás, eu parei, sei lá, eu acho que no segundo filme. Não é um filme que me apetece. Talvez o livro seja até razoavelmente bom, o que eu também tenho um pouquinho de pé atrás. Bom, e trazendo para fechando o rol das adaptações aqui, vamos falar de um live action que eu acho que está muito recente, mas eu acho que esse live action vai pegar muito. Eu tô falando de Moana. Moana live action tem tudo para ser um sucesso. Se eu vou ao cinema para assistir esse filme é outra história. Mas Moana tem tudo para ser um sucesso porque ele é um filme familiar. Moana teve ali seu tempo de glória. A nova geração de crianças gosta dessa personagem, então um live action dele é sempre bom. Eu acredito que não vai fazer o sucesso que Stitch fez, apesar de Moana, a gente já vê que os personagens têm até alguns atores que se encaixariam perfeitamente no papel. Mas eu acredito que é muito recente, não fez o sucesso todo igual os grandes clássicos da Disney fez. Então a Disney já está voltando para trás para tentar resgatar alguns filmes, apesar de que eu já estou ficando velho, mas Moana já deve ter aí seus 10 anos de lançado já. Então já não é um filme tão novo, mas eu acredito que para fazer um live action, para ter essa dedicação, eu acho que caberia um pouco mais de tempo. E tá vindo muito em cima, talvez vai fazer sucesso justamente por conta dessa questão familiar que eu tô falando. Então, a criança quer ir, o pai e a mãe vai, então acaba no fim da bilheteria, mas não é um filme que me apetece, apesar de eu, sei lá quantas vezes eu reprisei Moana na época do lançamento ali. Mas, enfim, não é um filme que eu iria, mas
E live action também, até para quem tem criança, eu sei lá, eu acho que as animações são muito mais interessantes do que todo esse CGI que o pessoal aplica em cima para tentar aplicar humanidade num desenho. Então, não me pegaria, não iria no cinema por conta disso. E agora vamos falar dos que surfaram na onda, que são os que estão entrando aí, tentando ver se colhe os restos do pessoal louco por continuação, que eu tenho a sensação que o pessoal também tá de saco cheio. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito de continuação, vou deixar o card aqui. E o primeiro que eu fiquei muito decepcionado quando disseram que ia lançar era Toy Story 5. Toy Story, para quem é da década de 90, assim como eu, Toy Story foi um filme que mudou e talvez moldou a forma como a gente lidava com os nossos brinquedos. Talvez em uma escala maior ou menor, eu acredito que a gente criou um carinho e um apego pelos brinquedos de uma forma que eu acredito que geração nenhuma teve. Inclusive, não é à toa que muitos da minha geração e um pouco anterior coleciona muitos bonecos e a gente tem talvez uma fixação por esses bonecos. Eu acredito que Toy Story tem lá o seu dedinho de culpa nisso, porque vinculou o que o brinquedo significa pra gente, e não só isso, trouxe uma emoção humana para um objeto inanimado que a gente que tinha aquele apego ao brinquedo, a gente conseguiu inserir muito mais significado naquele apego. Eu acredito que Toy Story foi uma franquia incrível. Os 3 primeiros filmes foram perfeitos. Faz parte daquela era da Pixar que eu não sei como eles conseguiam, mas dava a impressão que eles tinham planejado fazer os 3 filmes em algum momento e todos os filmes saíram até que distantes um do outro a ponto de pegar as etapas de quem estava ali assistindo na época. Então tinha ali a sua potência e ao mesmo tempo foram filmes que foram muito reprisados na TV aberta, só que Toy Story 4 matou tudo aquilo que ele tinha feito para trás e não vai ser Toy Story 5 que vai recuperar isso. Longe de mim, não vou ao cinema assistir esse filme e nem se ele sair em streaming eu vou parar para assistir esse filme. Eu me nego a ver essa obra ser destruída da forma como ela foi. Então, pra mim, não me apetece, não vou, de jeito nenhum. É só uma tentativa de surfar na onda pra ver se pega alguma coisa. Bom, e nessa mesma onda a gente tem Era de Gelo 6. Tem o Shrek 5 também, não coloquei na lista, mas tem Shrek. Sei lá se é o 5, 6, 7 também, tem tanto Shrek. Cara, Era do Gelo 6. Eu sei lá. Eu não perderia o meu tempo indo ao cinema para assistir Era do Gelo 6. Eu não sei o que vai contar, eu não vi trailer, nem fui atrás, porque só de ver Era do Gelo 6 eu falei, cara, é abusar, é muita falta. Primeiro que é muita falta de criatividade, de tentar criar algo novo. E em segundo lugar que é tentar extrair dinheiro de quem viveu a Era do Gelo. De quem viveu aqueles talvez 3 primeiros filmes ali, sendo que na verdade eu acho que eu gosto muito até o 2. Dali pra frente já também não é só pra passar tempo, por puro entretenimento. Então é o mesmo caso de Toy Story 5. É um filme que se for lançado em streaming, nem sequer eu vou parar pra assistir, porque já era a franquia, já deu, já me cansei. E no quesito cansaço e abuso de fãs, aí a gente tem o rei, que é Mandalorian. Eu não sei nem como se pronuncia. Assim, de verdade, eu tinha um preconceito monstruoso sobre Star Wars. Era um filme que sempre que eu tentei assistir na TV aberta, então era tudo muito picado, o filme era muito longo também, então nunca assisti no tempo correto, então nunca entendi. Até que um dia, por recomendação de quem gosta, de quem é fã, eu parei para assistir na ordem de lançamento e Star Wars é uma série incrível. E vem de fora, do lado de quem não é fã, eu fico muito chateado. Eu não vou lembrar, mas eu acho que é o filme de 2016. Do filme de 2016 pra cá, eu fico muito chateado assim, cara, quem é fã de Star Wars e Senhor dos Anéis tá lascado, porque assim, o que foi produzido até determinado tempo foi excelente, dali pra frente a qualidade é muito baixa, é só uma história para tentar ganhar dinheiro. E aí, para ajudar, Mandalorian tem um detalhe que é uma coisa que tem me incomodado muito,
que é todo filme tem um mascote. Todo filme tem um bichinho fofinho. E aí pegaram o Mestre Yoda e transformaram no bichinho fofinho. Eu, particularmente, eu acho um desrespeito. Apesar de que muitos fãs adoram, o pessoal compra o bonequinho do mini, do Baby Yoda. Então tudo é Baby, tem Baby Yoda, tem Baby Groot, tem... É tipo Pokémon, você tem as evoluções Mega e você tem as evoluções, os Baby. E assim, todo mundo se apega nessas fofurinhas. Eu acredito que seja mais uma franquia que está tentando surfar numa onda de algo que foi grandioso. Em toda a minha ignorância, contra a obra, eu assisti a obra completa e eu falei, cara, isso aqui é magnífico. E ver essa obra, o que eles estão fazendo com ela, mas, enfim, tem fã que gosta. Tem fã que gosta, tem fã que critica e essa brincadeira eu vou deixar para os fãs porque não é minha praia, gostei muito da produção originária da coisa, então não me pega. E aqui eu já vou partir para a categoria dos filmes sensatos. Homem-Aranha com certeza é um filme sensato e com certeza eu vou no cinema assistir, porque Homem-Aranha é um filme que ele consegue ser único, fechadinho no sistema dele. O que o último filme de Homem-Aranha fez, todo mundo achou incrível. Todo mundo achou incrível o retorno, o multiverso Aranha. Então, assim, se for para acompanhar um multiverso, com certeza eu vou acompanhar o multiverso do Homem-Aranha. É um micro-multiverso. É um herói que eu gosto. Tem contado uma história muito boa e o último filme tem aprofundado muito forte no Homem-Aranha do Tom Holland. Então, com certeza, eu vou ao cinema assistir esse filme. Eu não vi nem trailer, não vi absolutamente nada. Esse filme é aquele filme que eu só vou. Se for para me decepcionar, vou me decepcionar lá. Porque não tá tendo tanto filme para ir lá ver. Então, vamos pelo menos nesse aí. Outro filme que se enquadra na categoria dos sensatos é O Diabo Veste Prada 2. Esse filme, com certeza, depois de muitos anos, ele mexe com nostalgia. Ele com certeza quer surfar na onda do seu antecessor, só que é um filme com extremo potencial. É um filme que eu já comentei aqui a respeito de vilões, talvez, que eu falei a respeito da personagem da Miranda. É um filme incrível, é um filme com história tão simples e tão objetivo e tão satisfatório, e a Anne Hathaway também tá num baita auge também, fazendo, sei lá, 5, 6 filmes ao mesmo tempo. Então, assim, é um filme que com certeza merece um pulinho no cinema para assistir. Só o legado que Diabo Veste Prada deixou e todo esse tempo de amadurecimento das duas atrizes, eu acho muito difícil ser um filme ruim. E dado o baixo histórico que a gente tem aqui, apesar de ser um surf na onda, eu acredito que é um filme que vale a pena assistir. Para quem assistiu o primeiro lá atrás, nas temperatura máxima da vida que passava aos domingos, com certeza é um filme que eu acho que pode trazer alguma coisa. A gente quer ver como ficou esse relacionamento pós primeiro filme, que a gente sabe que rolou algumas mudanças muito interessantes, e a gente sempre tem essa curiosidade que faz com que a gente queira muito continuação, e eu falo disso no meu vídeo de continuação, é a gente querer saber o que aconteceu com o personagem X ou Y depois que o filme termina. Porque normalmente alguns personagens eles sofrem algumas mudanças e a gente quer ver o que virou disso, qual é o restante da história. Mesmo que na época que o filme foi escrito, ele não tivesse uma continuação. Tem que se ir com um pé atrás, mas é um filme que talvez eu iria no cinema. É um filme bastante sensato. O único filme de toda essa lista aqui, pra ser sincero, o único que eu tenho vontade de ir é o Homem-Aranha, de fato. O Diabo Veste Prada é um filme que provavelmente também eu posso pular. Só se eu tiver bem afim de ir ao cinema e não tiver nada. Tem alguns filmes de terror que eu tô meio de olho aí, mas aí já é bem fora do radar. Então não entra muito na conta. Só que fora dessa lista tem um filme aqui. Tem um filme não, 3 filmes que com certeza eu vou ao cinema assistir. E com certeza eu vou fazer um vídeo comentando eles aqui pra vocês. E eu tô falando de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, o reprise, 25 anos... Com certeza eu vou ao cinema assistir. Esse filme tem uma história gigantesca na minha vida. A história de Senhor dos Anéis tem uma história gigantesca na minha vida. Bom, dá pra ver o tanto de coisa que eu tenho ali. Eu gosto muito. Eu já li
praticamente toda a obra. Eu já assisti os filmes sei lá quantas vezes. Pelo menos umas 2, 3 vezes por ano e versão estendida ainda. Então, com certeza eu vou ao cinema porque vai ser a primeira vez que eu vou assistir Senhor dos Anéis no cinema. E eu já fico um pouco emocionado só de falar esse tipo de coisa porque é uma história que marcou muito a minha vida, inclusive marcou até meu casamento. Então, O Senhor dos Anéis é o filme que com certeza vai me levar no cinema. Quando esse vídeo for lançado, ele já me levou ao cinema. Então, eu vou gravar um vídeo a respeito disso porque eu preciso compartilhar como foi essa experiência aqui com vocês. Bom, esses são os meus comentários a respeito da lista de alguns filmes que têm algum potencial, que tem algum hype para 2026. Conta aí pra mim qual é o filme que você tá querendo assistir, qual é o filme que com certeza vai te levar ao cinema. Conta aí pra mim se você foi assistir O Senhor dos Anéis. Eu espero vocês aqui nos meus próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, valeu e fui!